Olá, alunos do oitavo ano. Nesse vídeo vamos estar falando sobre notação científica. Então, para início de conversa, quando queremos saber a massa que a gente geralmente fala peso, mas o correto seria massa. Quando a gente quer saber a massa, a nossa massa corporal, nós subimos numa balança e já obtemos o resultado: 50 kg, 100, 118, 120, 30 e assim por diante. Mas e o planeta Terra? Tem quantos quilogramas de massa? Essa questão foi respondida pelo físico Henry Cavendish, eu acho que é assim que se pronuncia. E o valor é esse número aqui abaixo, que é 5.976 de quilogramas. Eu acho que é assim que se pronuncia também. Mas vamos dar continuidade. Para facilitar a escrita desse número, nós podemos utilizar a notação científica. Como vocês puderam observar, aquele número fica bem extenso. Então, a notação científica vem para facilitar essa escrita. Então, pegando o exemplo lá dos 5.7.970 o que a gente vai escrever? 5,97 vezes 10 elevado a 24. Só isso. Então, a gente não precisa toda vez parar para contar essa quantidade de zeros. Só resume a escrita. Então, de modo geral, na notação científica, os números são representados da seguinte maneira: A vezes 10 elevado a n, onde esse número A é um número que fica entre 1 e 10. Ele pode ser exatamente o número 1, mas ele não vai chegar a ser 10. Se for 10, ele volta a ser 1 e aumenta em n, certo? Então, é um número entre 1 e se aproximando de 10. E n é um número inteiro qualquer. 1, 2, 3, 5, 10, menos 5, menos 10, menos 2. Tanto ele pode ser positivo, como pode ser negativo. Então, vamos rever o que aprendemos até agora. Aqui eu tenho 5 exemplos de números com vírgula, na forma de notação científica. Tem vírgula, alguns não tem vírgula. Então, desses 5, vamos separá-los em quem está na forma de notação científica e de quem não está na forma de notação científica. Então, aqui, inicialmente, a gente separou de um lado. Então, no nosso canto, aqui, temos 4,5 vezes 10 a 5. Está em notação científica. Por quê? O primeiro número, 4,5, está entre 1 e 10. E o 10 está elevado a 5, que é um número inteiro. O de baixo também, 4,5 vezes 10 elevado a menos 5. O primeiro número, que representa o A, que a gente viu anteriormente, está entre 1 e 10 e está multiplicando 10 elevado a um número inteiro, no caso aí menos 5. E esses outros três que não estão em notação científica, quais são os seus problemas? O primeiro está 45 vezes 10 elevado a 5. Se você observar, o primeiro termo está 45, passou de 10. Então, está na forma de notação científica? Não. O segundo está 0,45 vezes 10 elevado a 5. O que fez com que ele não ficasse em notação científica? Também o primeiro termo, que é o termo A. Está 0,45, onde devia estar o quê? 4,5 vezes 10 elevado a 4, ou 10 elevado a 6. Mas o primeiro termo teria que estar de que forma? Entre 1 e 10. E o último exemplo, a gente tem 4,5 vezes 20 elevado a 5. Porque ele não está em notação científica. O primeiro termo está ok. O segundo termo deve ser o quê? 10 elevado a algum número. E aqui a gente tem 20 elevado a 5. Por isso, ele não está na forma de notação científica. Então, vamos entender um pouco essa transformação dos números em notação científica. Temos aqui o primeiro exemplo, certo? Então, são 7 bilhões e 800 milhões, certo? Então, qual é o primeiro passo? Transformar esse número entre 1 e 10. Então, a gente vai pegar o quê? O 7 e o 8 e colocar 7,8. Tendo agora 7,8, o que a gente vai fazer? Multiplicado por uma potência de base 10. Aqui está o segredo. A gente vai contar do final
até o local onde a gente colocou a vírgula, que é entre o 7 e o 8. Então, do 8 para trás, a gente vai contar quantos algarismos tem. 3, 6, 9 algarismos. Então, vai ficar o quê? 7,8 vezes 10 elevado a 9. Nesse segundo exemplo, vamos seguir o mesmo processo, onde a gente tem que colocar a vírgula para poder ficar um número entre 1 e 10. Então, a gente coloca a vírgula entre o 5 e o 8. Então, ficou o quê? 5,82. O restante, que é 0, não importa. Agora, o que é que a gente vai fazer? Multiplicar pela potência de base 10, que vai ser quanto? 3, 6, 9. São 12 algarismos até chegar no 5. Ou seja, do 5 para trás, são 12 algarismos. Então, vai ficar 10 elevado a 12. Nesse terceiro exemplo, nós temos o número 700 milhões. Aqui, depois do 7, não tem nenhum outro algarismo diferente de 0, então a gente deixa só o quê? O 7. Então, do 7 para trás, a gente vai contar quantos algarismos tem. No caso aí, 8 algarismos e todos são 0. Então, 7 vezes 10 elevado a 8. Esses são exemplos para números grandes demais, ou seja, números que extrapolam 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. A gente também tem situações em que o número é pequeno demais, ou seja, quando é menor do que 0, é entre 0 e 1, por exemplo, 0,000 alguma coisa. Então vamos pegar o primeiro. Aqui da mesma forma que a gente fez inicialmente. Para o número ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que ficar entre o 2 e o 8. Aqui a diferença é o seguinte, como a vírgula fica entre o 2 e o 8, a gente conta do 2 até chegar na vírgula. No caso aqui são 9 algarismos, então 2 e 8 algarismos, 8. 8 algarismos, 0. Então 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 8 com o 2, 9. E aqui a gente no expoente coloca menos 9. Nesse segundo exemplo, a mesma coisa. 5, 7 e 7. Então, 5,77 vezes. Aqui a gente vai contar depois da vírgula do 0 até chegar no 5. Que no caso aí são 12 algarismos. No caso aí, 5,77 vezes 10 elevado a menos 12. E o último exemplo, a gente tem 0,000000007. São 10 algarismos até chegar no 7. Então, conta do 7 até a vírgula. Então, 7, que era só o 7, vezes 10 elevado a menos 10. Então, a gente conta depois da vírgula do 0 até o primeiro número significativo, certo? Do mesmo jeito que a gente fez no exemplo 1, 2 e 3. Então, 7 vezes 10 elevado a menos 10. A referência para gravar esse vídeo é o livro Matemática, Realidade e Tecnologia, na página 19. Então, a partir daí eu desejo a vocês bons estudos.